nos dar paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, com cada um de vocês, nesse domingo, quando nós queremos aqui meditar na Palavra de Deus. Eu quero convidá-los para nós orarmos ao nosso Deus. Vocês podem juntar as suas mãos, fechar os olhos, nós oramos. Gracioso Deus, nosso Pai, estamos na Tua casa para aqui receber o que Tu tens de tão especial para nos dar, que é o Teu amoroso e gracioso perdão. Tu já nos mostraste como Tu estendes o perdão através do batismo, no batismo do Frederico, e também agora Tu nos queres ensinar na palavra como o Teu perdão chega a nós, na Tua palavra. Permita, por Tua graça, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos ensinando essa palavra, e também nos auxiliando para praticá-la e vivê-la no dia a dia de nossas vidas. Nós o suplicamos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Surpresas. Vocês gostam de surpresas? Sim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de surpresa alguma, né? Tem gente que só gosta de surpresa boa. Talvez ninguém de nós goste de surpresa ruim. As surpresas, elas mexem com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. São momentos onde a adrenalina, ela sobe, ela fica alta. Quer pelo estresse diante da surpresa, ou pela emoção da surpresa. O estresse quando a surpresa é ruim, e a emoção quando a surpresa é boa. Quem de nós já não foi surpreendido em algum momento? Alguém de vocês já foi surpreendido por um ladrão? Eu já fui surpreendido por um ladrão. E não é uma surpresa muito boa. É ruim. Os nossos inquilinos, por exemplo, ali do prédio que nós alugamos, nesses últimos 2 meses, foram visitados acho que 4 vezes por um ladrão ali, um meliante, larápio que vai ali. Provavelmente sempre o mesmo. Aí entrou uma vez, aí trancaram tudo, ele entrou 2ª vez, aí trancaram melhor, botaram um monte de coisa na frente, entrou uma 4ª vez, e aí vai. E ele continua tentando. Talvez a única coisa que não foi implementada ali, que a gente até sugeriu, foi uma vigilância. Né? Quer seja por uma pessoa que podia ser contratada por alguns dias para ficar olhando, né? E pegar ele no flagra, ou quem sabe uma câmera para podermos identificar quem é a figura. Como vigiar para não ser surpreendido? No caso do ladrão, esse meliante larápio que às vezes nos surpreende, talvez a vigilância seja a melhor opção. Vigiar sempre é eficaz. Sempre é eficaz. Mas quando se trata de circunstâncias em nossa vida, como é que nós vigiamos? Nós temos muitas e muitas formas e maneiras de vigiar, de prevenir, podemos assim dizer. E a pergunta fica sempre para nós: como vigiar para não ser surpreendido? Como, por exemplo, vigiar para não ser surpreendido por uma doença? Fazendo exames de rotina, exames preventivos. É uma forma de vigiar.
Como vigiar para não ser surpreendido por um vendaval, por uma enchente, uma enxurrada? Nós aprendemos isso, a duras penas. Dar atenção aos alertas. Não subestime os alertas da Defesa Civil quando eles dizem: protejam-se, vem tempestade. Como vigiar para não ser surpreendido por perdas materiais? Quem sabe fazendo um seguro. Quem já não teve essa experiência de bater o carro e dizer: ai, não tinha seguro. E agora? Como vigiar para não ser surpreendido pela chegada do juízo final, a volta de Cristo? Esse é o tema do Evangelho de hoje. E esse dia vai chegar. Ele vai acontecer. E esse é o alerta que Jesus dá para nós. É disso que trata todo o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Aliás, esse é o alerta desse último dia do ano da igreja. Ele nos chama a vigiar. Ele diz: mas naquele dia, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. E aí ele diz: e então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Esse dia vai acontecer. Aliás, se vocês prestaram atenção no texto que a Ludmila leu, para nós, de Isaías, ele também chama atenção a isso, quando ele diz assim: levantem os olhos para os céus, olhem para a terra aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ele está falando aqui do que iria acontecer com a cidade de Jerusalém, que estava sendo invadida, e o povo não queria ouvir Deus. Ele diz: vocês vão ser destruídos, vai acabar tudo. É um juízo final, mas é profético, porque ele está aqui profetizando também a respeito do final dos tempos. Mas tem uma palavra de consolo junto aí, quando ele diz: mas a minha salvação durará para sempre. A salvação que ele deu lá para o povo no Antigo Testamento é a mesma salvação que ele dá para nós, que ele deu aqui através de Jesus no Evangelho de Marcos, e continuará dando para as nações. Ele diz: durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. A justiça de Deus, ela se revela na cruz. A justiça de Deus não é a condenação, mas a justiça de Deus é o perdão dos nossos pecados. Como vigiar para não ser surpreendido? No texto do Evangelho que nós temos diante de nós, o Evangelho de Marcos, Jesus vai aqui contar 2 parábolas para nos auxiliar a compreender e entender esse vigiar. Jesus inicia a primeira parábola dizendo: aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo.
Aí ele diz: assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Olhando para os acontecimentos, diz ele, assim nós vigiamos. Isso é a vigilância que ele está nos ensinando. Essa primeira parábola da figueira, ela nos ensina a perceber que sem um calendário colocado, quando o verão se aproxima, nós podemos perceber esse acontecimento. E esse é o momento que nós estamos vivendo hoje, agora, esse tempo. Qual é a estação que nós estamos vivendo? Vocês sabem qual é a estação que nós estamos vivendo? A primavera. A primavera, quando as plantas ficam verdes, as flores desabrocham, o ciclo natural da renovação da natureza acontece. É disso que ele está falando, vocês prestem atenção, quando brotam as folhas na primavera, ele diz, o verão é o que vem depois, o verão é o que vai acontecer depois. Vocês enxergam as coisas acontecendo e vocês sabem que está para chegar uma nova estação. Jesus não está marcando nenhuma data, mas está nos ensinando que cada geração tem a sua responsabilidade de vigiar. Nós estamos vivendo essa geração. É nossa responsabilidade como povo de Deus, como filhos de Deus, vigiar. E aí vem a pergunta, como vigiar para não ser surpreendido? Como é que eu faço isso no meu dia a dia? Eu consigo vigiar? Eu posso vigiar? Como Jesus nos ensina a vigiar? Ele nos ensina a vigiar proclamando o evangelho da salvação. E ele nos chama a viver esse evangelho no dia a dia de nossas vidas. E é assim que nós vigiamos quando damos o nosso testemunho, quando o nosso viver é enxergado pelo mundo que está à nossa volta, ou pelo nosso falar, quando nós proclamamos, quando nós dizemos às pessoas a respeito da salvação em Cristo Jesus. Estamos vivendo a primavera da nossa vida, do tempo do fim, a primavera que anuncia a chegada da nova estação, do juízo final, da volta de Cristo. Os sinais, eles estão à nossa volta, e cada geração precisa perceber esses sinais. E por que isso? Por que nós precisamos perceber esses sinais? Porque ninguém sabe quando vai acontecer. É isso que Jesus diz, vocês não sabem quando isso vai acontecer. Qual é o momento exato? Olhem os sinais e fiquem preparados, para que quando aconteça, vocês não sejam pegos de surpresa. E aí então Jesus, ele vai falar a outra parábola, ele vai dizer, mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. E aí ele dá aquele exemplo, quando ele diz ali, é como um homem que ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. Cada um a sua obrigação, diz Jesus. Essa segunda parábola,
A exortação à vigilância, ela nos ensina que cada cristão, ao viver a primavera no dia a dia, vai se alimentar nos meios da graça. Essa é a nossa obrigação, quando ele diz cada um a sua obrigação, é nos alimentar nesses meios que Deus dá, onde através deles ele nos dá o perdão, o batismo que hoje nós damos ao Frederico, a palavra que nós recebemos que nos dá perdão, ou a Santa Ceia, quando dela participarmos para recebermos perdão, vida e salvação. Cada um a sua obrigação. Como filhos redimidos, é nossa obrigação nos vigiar, nos achegarmos desses meios da graça. É o máximo que nós podemos fazer, porque é neles que Deus se doa a nós, para nos trazer a salvação. Qual é a minha obrigação? Qual é a tua obrigação? Aqui não se trata de fazer algo para herdar a vida eterna, pois ela já é nossa, ela já foi dada a cada um de nós. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo 2, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí ele finaliza dizendo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Estimados irmãos e irmãs, queridos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, se trata de vivermos em função do nosso próximo, do outro, daquele que não conhece a salvação, daquele que está perdido. A minha vida, a tua vida, elas devem ser uma luz, que na escuridão desse mundo de pecado, vai dar a direção, vai dar a esperança, vai dar a salvação ao perdido. Essa é a nossa primavera, que nós precisamos viver. Então, quando você se perguntar como vigiar para não ser surpreendido, olhe para aquilo que Cristo nos dá, a sua palavra. Vejam como Judas nos ensina isso de uma maneira brilhante, quando ele diz, mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima, que vocês têm. O que é a fé santíssima? A fé santíssima é a fé que o Frederico recebeu no batismo, e nós cremos nela, que cada um de nós recebeu. Como é que nós vamos nos edificar nessa fé santíssima? Através da palavra. Não adianta nada nós recebermos essa fé santíssima no dia do batismo, se nós não a edificamos, se nós não a construímos com a palavra. Se nós nos afastamos da palavra e queremos viver a nossa vida do nosso jeito, conforme o mundo, nós vamos matar essa fé santíssima. Esse alerta que Judas nos faz aqui, nos mostra que essa salvação que foi realizada pela obra de Cristo, nós a recebemos, é uma dádiva para cada um de nós, e nós a fortalecemos firmados nos meios da graça, onde o amor de Deus continua sendo derramado em abundância para cada um de nós. E aí ele segue dizendo assim, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. O caminhar para a vida eterna é obra de Cristo em nossas vidas, é Ele que nos conduz, Ele nos pega e nos conduz através dos meios da graça, pela fé santíssima que recebemos.
nós nos aproximamos da palavra, recordamos esse dia, todos os dias, o dia do nosso batismo, dizendo: eu sou batizado, eu tenho fé, e essa fé me leva à palavra, me leva ao corpo e ao sangue de Cristo, para que ali o Salvador Jesus nos conduza à eternidade. Como vigiar para não ser surpreendido? Edificando a fé santíssima que nós recebemos, para o melhor e mais extraordinário dos propósitos, que é a nossa salvação. Estimados irmãos e estimadas irmãs no Salvador Jesus, assim, nós vamos ser instrumentos de Deus nesse mundo, para a salvação de muitas pessoas. Como diz Judas no versículo 23 em diante, quando ele diz, aliás 22, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo, quanto a outros sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ter compaixão dos outros. É isso que nós vamos fazer. Como vigiar para não ser surpreendido? Edificando a nossa fé santíssima, dia a dia, e vivendo ela, para que o mundo perceba o amor de Deus em nossas vidas. E esse amor de Deus vai conduzir muitos e muitos e muitos e muitos à salvação eterna. Que o Deus da graça e o Deus do amor nos prepare para celebrarmos mais uma vez esse tempo bonito que começa no próximo domingo, o tempo de Advento. O tempo de Advento aponta para esse dia da volta de Cristo. Jesus nasceu com esse propósito de um dia voltar e nos levar para a eternidade. Ele passou pela cruz em nosso lugar, está junto ao Pai, mas ele vai voltar e vai nos conduzir a todos à glória eterna. Amém.